Olá, meu internauta, tudo bom com você? Eu espero que sim, porque comigo está tudo certo. Bem, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal Sem Papas na Língua. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Daniel Mendes. Hoje eu vou responder a pergunta: Michael Jackson era um pedófilo? Bem, se você quer saber a resposta, é bom você segurar a sua marimba aí. Bora lá. Bem, antes de tudo, deixa eu só avisar que tudo que eu vou falar nesse vídeo são coisas comprovadas e provas que já saíram a respeito desses casos do Michael Jackson. Coisas que a própria justiça americana já decretou como verdadeiro, então não é nada inventado. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa, pra gente entender aí todo esse caso aí do Michael Jackson, é que a gente tem que voltar pra 1993, que foi quando o Michael Jackson foi acusado a primeira vez de abuso infantil, Quem acusou o Michael foi Jordan Chandler, Ele falou que seu filho teria sido abusado pelo Michael. Tanto a polícia quanto a equipe do Michael começou a fazer investigação sobre isso. A equipe do Michael contratou detetives particulares e junto com a polícia, eles grampearam os telefones de Jordan. E aí dentro ali dessas ligações, eles ouviram uma que inclusive foi divulgada na época pela CNN, que dizia o seguinte: o Jordan dizia: se eu for adiante, eu ganho uma bolada. June, mãe da criança, perderá a guarda do menino e a carreira do Michael estará arruinada. Tudo que eu tenho que fazer é levar isso a público o mais rápido possível. Bem, a partir disso, a polícia já achou meio estranha essa declaração e começou a fazer aí a investigação mais a fundo referente a isso. Que parecia que o cara queria arrancar dinheiro do Michael e parecia também que ele queria roubar a guarda do filho pra ele, não deixar pra mãe. Então o que a polícia fez? Levou o Michael pra delegacia, pegou a criança, levou pros psicólogos ali dos policiais, fizeram ali várias perguntas pra ela. Inclusive, as respostas da criança era sempre negativa quando perguntava se o Michael tinha feito alguma coisa ou não. Então, depois desse áudio, depois ali da investigação com a criança, a polícia viu que tinha muita coisa ali errada por parte da acusação, viu que não tinha nada incriminando realmente o Michael e decidiu então declarar ele inocente. Foi isso que aconteceu em 93. Porém, a história não termina em 93, vai terminar somente em 2009, porque o que aconteceu? Quando o Michael morreu, tudo da vida dele veio à tona novamente em 2009. Você que tá vendo o vídeo provavelmente deve lembrar. E aí, essa criança que já era um homem em 2009, eu acho que ela ficou muito pressionada porque a história dela veio de novo a público. Aí, o que aconteceu? Ele se matou 5 meses depois que o Michael morreu e deixou ali até um bilhete se desculpando e falando que ele não aguentava mais essa pressão e a culpa que ele carregava por ter causado esse transtorno gigantesco na vida do Michael. Agora a gente vai pular para 2003, 10 anos à frente, a gente vai ali para 2003, quando o Michael foi acusado novamente. Bem, nessa época o que aconteceu? A polícia pegou o Michael, prendeu ele para não atrapalhar as investigações e invadiu Neverland, com mais de 70 policiais. Esses 70 policiais viraram Neverland de ponta cabeça, então eles investigaram tudo, cada centímetro daquele rancho. E quando eles abriram o computador do Michael, eles acharam pornografia heterossexual. E não tinha nada relacionado à pedofilia, absolutamente nada. Então beleza, continuou as investigações com o Michael preso. O porquê que a polícia declarou ele inocente novamente em 2003. Quando você vai ali declarar que alguém é culpado, a polícia faz você repetir a mesma história várias vezes. Por quê? Isso é uma tática deles de ver se você está realmente falando a verdade. Se a história não aconteceu, se você está inventando ali alguma coisa, uma hora ou outra você dá um deslize, você fala uma coisa que não tinha, você substitui por outra coisa. Então, assim, isso é uma tática que a polícia faz direto. E a parte da acusação, eles cometeram esse erro. Toda vez que era perguntado a mesma coisa, eles contavam uma versão diferente. Então isso era recorrente. E aí o que aconteceu? Fizeram um exame no corpo do Michael porque a acusação falou que ele era circuncidado. Pra quem não sabe o que é isso, é quando você retira a pele da cabeça do pênis do homem. Então o que a polícia fez? Beleza, vocês estão falando que é porque provavelmente você viu o cara pelado ou ele abusou de você viu, enfim. Então vamos pegar ele e vamos fazer o exame do corpo dele. Fizeram o exame do corpo dele e ele não era circuncidado. Aí a polícia ficou tipo, mano, não tem nenhuma prova na casa dele. O histórico de pesquisa dele não tem nada sobre pedofilia. As versões que você conta, cada hora é de um jeito. Ele não é circuncidado, como você tá falando. E, inclusive, o que também levou a polícia a desconfiar muito dessa história de 2003 foi que, cada hora, a acusação traçava um perfil psicológico no Michael. Então, uma hora ele abusava, mas abusava escondido. E outra hora ele abusava, mas abusava, tipo, na frente de todo mundo e não tava nem aí. Em vista de tudo isso, a polícia foi e inocentou ele novamente, porque não tinha prova de nada e a história estava com vários furos.
E aí agora a gente pula pra 2005, quando o Michael foi acusado novamente por pedofilia. Eu sei que muita gente vai virar e falar, mas Michael era uma pessoa poderosa, Michael era influente, por isso ele se livrou de tudo, enfim. Só que o argumento disso vai cair por terra justamente em 2005. Até mesmo porque vale lembrar que nos anos 2000, o Michael não estava mais no seu auge, ele estava meio que aposentado, ele já estava com dívidas milionárias, ou seja, ele estava praticamente falido, então eu não sei que poder e que influência é essa que a pessoa fala. E quando o pessoal fala isso, eu tenho certeza que essas pessoas nunca saíram do país e nunca foram ver outras culturas. Porque assim, eles pensam que todo lugar é Brasil. Mas lá fora, os artistas, principalmente artistas, eles são julgados como qualquer outra pessoa. Políticos, essas coisas, realmente tem ali uma manipulação. Você vê artistas, sabe, de grandes nomes serem presos por muito menos. Então, assim, o que aconteceu? Quando surgiram nessas novas acusações, a polícia fez o quê? Ela pegou o Michael, deu uma surra nele, ele apanhou, gente, real. Ele apanhou, ele sofreu pra caramba, tanto fisicamente quanto psicologicamente pelos policiais, e foi jogado numa cela que tinha merda. Literalmente, era uma cela cheia de cocô. E ele ficou ali por dias, sem se alimentar direito, sem beber água direito, porque os policiais estavam meio que torturando ele. Então, assim, se ele era uma pessoa influente, com dinheiro pra se safar de tudo, ele não teria que ser tratado dessa forma. Então, isso daí cai por terra. E em 2005, também surgiram as primeiras acusações de abuso sexual de um diretor de cinema de Hollywood muito famoso, que é o Harvey, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, enfim. É o cara que foi co-diretor do Pulp Fiction, e de vários outros filmes muito famosos. Enfim, ele estava sendo acusado ali em 2005 por várias atrizes sobre abuso sexual. Então o que ele fez? Pagou várias pessoas ali que passaram por Neverland para acusar o Michael de pedofilia. Sim, ele fez isso e isso já foi comprovado. Por que ele fez isso? Porque aí todo mundo ia voltar os olhos pro Michael e o dele ia passar meio ali que despercebido. O que deu certo, porque muito provavelmente você nem deve ter se lembrado disso. E aí o Michael ficou ali naquela cela, daquela forma horrível, e ficou comprovado novamente, mais uma vez, que nada era real. Então, beleza, né? Terminamos aí as acusações do Michael e vamos agora falar exclusivamente do documentário. Bem, esse documentário, pra mim, é algo que eu vejo ali que tem muitas falhas. Então, vamos começar aqui a enumerar. Vamos falar primeiro do Wade. Ele viveu, sim, em Neverland. Muitas coisas que ele fala ali no documentário, tem troca de e-mail dele com a produção e com a mãe dele, desmentindo o que ele fala. Sem falar que se você for voltar ali no Twitter dele e ver algumas coisas, vai ver que a história dele também sofreu ali várias alterações. Mas vamos lá. A primeira coisa é um e-mail dele trocado pra mãe dele, que ele pergunta pra mãe dele: ai mãe, como que foi que eu cheguei em Neverland? A mãe dele falou assim: ó, tem várias versões, mas eu vou te mandar a que mais beneficia você. Como assim? Existem várias versões. Aí já começa a ter algumas coisas meio duvidosas. E o mais, assim, estranho pra mim, que não entra na minha cabeça, é o seguinte: o Wade, ele testemunhou 2 vezes a favor do Michael. 2 vezes a favor do Michael. Uma quando criança, e até eu entendo, vamos assim dizer, passa um pano pra ele, porque às vezes a criança tá assustada, não quer acusar alguém, enfim. Mas outra, ele já era adulto, e mesmo assim ele inocentou o Michael e falou que nada disso aconteceu. Fora isso, ele namorou a sobrinha do Michael Jackson por anos, e ela mesmo, quando viu que ele estava no documentário, ela mesmo virou e falou: gente, isso daí é uma tremenda de uma mentira. Não é o cara com quem eu namorei, eu não tô vendo ele mais ali naquele documentário. E ela mesmo falou que ele só tá atrás de dinheiro. E inclusive, como você pode ver, ele até menciona ali em uma entrevista, essa história do abuso sexual dele vai tornar ele muito rentável. Isso anos antes desse documentário sair. Ou seja, tem alguma coisa muito estranha aí. E outra mentira que ele conta nesse documentário é sobre o Dia das Mães. Aqui tem esse e-mail aqui dele falando com a mãe dele, perguntando sobre os tabloides, né? Porque ele viu ali que tinha um tabloide falando que ele tinha passado o Dia das Mães, algumas crianças tinham passado o Dia das Mães em Neverland sem as mães. E ele pergunta se isso era verdade. E a mãe dele fala que ele não passou o Dia das Mães sem ela, e que eles não passaram em Neverland, enfim. E no documentário ele fala exatamente ao contrário. Ele fala que ele passou, né, o Dia das Mães em Neverland sem a mãe. Então, qual é a verdade? O que a mãe tá falando ou o que ele tá falando? E o outro cara é o James, que também já testemunhou a favor do Michael. Inclusive, o James é diferente do Wade. O Wade, a família dele apoia ele dar essas declarações e fazer tudo isso. O James, se você pegar o Twitter dele, dos familiares dele, todos os familiares dele estão contra e estão falando que tudo que ele tá colocando ali no documentário é mentira. Inclusive, ele fala, Neverland foi comprada pra ele. E ele deu ali uma data, né, que isso aconteceu. Aconteceu isso dia tal, foi o primeiro abuso do Michael e ele comprou Neverland pra mim. Só que os comprovantes do depósito de Neverland mostram que o Michael deu a primeira parcela ali, né, do rancho, uns 3, 4 meses antes
do suposto abuso acontecer com ele. Então aí também já tem uma mentira dele. Inclusive, tem um tweet aqui, né, de um documento também, que investigaram o que ele falou. O abuso sexual começou em 25 de junho de 88. Michael Jackson me levou para Nova York e abusou de mim depois de apresentar no 89 Grammy. Eu não sei falar essa bagulho de 89 Grammys, enfim, você entendeu. Só que existe um furo nessa história. O Michael, ele não se apresentou nesse Grammy de 89 Grammys, que foi inclusive em Los Angeles, não foi nem em Nova York. O de Nova York foi 88 e foi em março, ou seja, tem muita coisa aí que não condiz. E se a gente parar para analisar esse documentário, a gente vai ver que muitas das acusações que surgiram ali nesse documentário está num livro que foi lançado anos atrás, que se chama Michael Jackson Was My Lover. É como se fosse um diário de Jordan, né, que foi uma das crianças que passou ali por Neverland, porém foi escrito por um chileno. Há muita controvérsia também nesse livro. Por quê? O que aconteceu? Esse cara que escreveu o livro, esse chileno, ele é pedófilo e ele é pedófilo assim, tipo, na cara dura mesmo. Ele bate no peito e fala que é. Tanto que esse livro, ele surgiu porque ele queria que o Michael fosse o garoto propaganda dele nos Estados Unidos, olha que doentio, para liberar a pedofilia. Quando esse livro foi lançado e o Michael viu o teor desse livro e soube dessa campanha que ele queria, obviamente o Michael processou esse cara e o Michael ganhou o processo, se eu não me engano era de mais ou menos 2,5 milhões de dólares que o cara tinha que pagar pro Michael, e o cara simplesmente fugiu dos Estados Unidos pra não pagar essa dívida. E se a gente vê o documentário, muita coisa que fala lá é igualzinha no livro, ou seja, parece que fez um Ctrl-C, Ctrl-V ali. E aí, como surgiu esse documentário, né? Lembra aquele diretor de cinema que eu falei? Ia surgir um documentário justamente esse ano sobre os abusos sexuais dele. E coincidentemente, quando falaram que iam fazer esse documentário, mexeram ali uns pauzinhos e do nada surgiu ali um documentário sobre os casos de pedofilia do Michael. Lembra que eu falei que ele já pagava ali para as pessoas mentirem em 2005, né? Há boatos também que correm aí pelos bastidores e tá tendo uma treta grande no Twitter de pessoas xingando não só ele, mas a Oprah Winfrey. Há boatos que ela ajudou a financiar esse documentário do Michael e inclusive ela até levou esses adultos, né, hoje que são adultos, no programa dela para relatar esses abusos do Michael, e ela é muito amiga, ela é uma amiga muito próxima desse diretor. O que me surpreende muito, porque a Oprah é uma mulher que ela já sofreu abuso e ela tá defendendo um cara que já ficou comprovado por diversas vezes que ele abusou das atrizes. Eu acho algo muito estranho. É engraçado que assim, várias pessoas começam a investigar essas acusações do Michael, achando que ele é pedófilo, e no fim das contas eles invertem, falando, mano, não tem como, sabe? Um próprio juiz americano disse que o caso do Wade é tão esdrúxulo e tão cheio de falhas que nenhum juiz em sã consciência conseguiria aceitar um processo daquele. Inclusive, uma mulher, né, que era assistente de uma das advogadas por parte da acusação do Michael, em um desses grandes processos que o Michael teve, ela escreveu um livro onde ela conta várias coisas que aconteceu naquele processo. Ela fala, eu estava lá porque eu acreditava que o meu cliente tinha sido abusado mesmo e tudo. Porém, eu via tanta coisa errada por trás disso, por parte da acusação, que ela mesma chegou à conclusão de que o Michael era inocente. Inclusive, o link dessa entrevista que ela deu tá aqui na descrição, se você quiser ver, tem legenda em português, enfim. Então assim, eu não consigo acreditar numa coisa que a gente investigando, a gente vê que tem várias falhas. E inclusive, pra quem não sabe, os produtores desse documentário já estão sendo processados. Por quê? Porque tem falas ali do advogado do Michael Jackson. Eles editaram as falas desse advogado e parece que ele fala A e não B. Então, como essa entrevista com esse advogado já havia sido mostrada muitas vezes em outros documentários, em televisão, enfim, então o processo já tá correndo contra eles por manipulação, né? Então, realmente, eu não consigo acreditar numa coisa que você vai investigar e tem muita mentira por trás. Bem, como eu falei, eu vim aqui trazer o outro lado da história. Se você quiser acreditar, ótimo. Se você não quiser acreditar, é um direito seu. Mas a minha mensagem é a seguinte: antes de você julgar alguém ou tirar uma conclusão de alguém referente a alguma coisa, pesquise e vá investigar. Não dá pra gente simplesmente apontar o dedo na cara da pessoa e falar que a pessoa é aquilo ou não. Lógico que eu não estou falando pra gente duvidar das vítimas de casos de abusos. E não, a gente tem que acreditar na vítima sim, porém a gente tem que investigar. Não adianta a gente só ouvir o lado da vítima e fingir que não existe o outro lado. A gente tem que investigar e ver quem está falando a verdade. Até mesmo porque aqui em São Paulo ocorreu um caso
que o dono da creche, né, ele foi acusado de pedofilia. Uma mãe X falou alguma coisa, que ele era pedófilo, que ele tinha abusado de tal criança, e aí causou uma comoção que outras mães começaram a falar: nossa, eu também vi isso, nossa, eu também vi aquilo, que não sei o que. O cara teve a vida dele destruída. Bem, a creche foi invadida, eles picharam a creche, eles destruíram tudo que tinha lá, e o cara, inclusive, foi preso, e sabe-se lá o que aconteceu com ele dentro da cadeia. Anos depois, foi descoberto que esse cara era inocente, e que todas as acusações de pedofilia eram mentiras. Então tomem cuidado, porque às vezes nem tudo é o que parece. E outra coisa, eu penso da seguinte forma: tipo, se eu quero realmente provar alguma coisa, eu vou provar na justiça. Até mesmo porque quando você cria uma peça audiovisual, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formado em rádio e TV, então eu vou falar realmente a verdade. Você vai receber pra isso, você vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Então pra mim fica muito claro quando a pessoa, ao invés de ir na justiça comprovar aquilo que ela tá falando, ela cria um documentário que ela vai ganhar dinheiro em cima disso. Enquanto eu estava aqui editando o vídeo, a Rafaela, mais uma vez, Santa Rafaela, muito obrigado, me mandou aqui um vídeo que acabou de sair do próprio diretor do documentário, dando uma entrevista em um rádio, onde a radialista fala: ó, os familiares e os fãs estão falando que isso é tudo pelo dinheiro, que você tá fazendo isso só pelo dinheiro, e principalmente de um cara que nem tá vivo mais e não pode se defender. Isso é verdade? Ele fala: isso é verdade, é só mesmo pelo dinheiro da família Jackson. The Jackson estate, again, the Jackson family they're saying, look, these guys, they're just out for money. And in fact, they sued for money. What's your response to that? That this is all about the money. That this is why this is happening now, and that they're lying. They're just out for the money from a dead man who cannot defend himself. It is all about the money. But it's all about the Jackson estate's money and the Jackson family's money. Então você quer realmente acreditar numa coisa dessa? Bem, meu internauta, só pra finalizar então, aqui você tá vendo aqui agora a lista de todas as agências que investigaram o Michael no decorrer dos anos. Bem, é uma puta lista extensa. E imagine um cara ter que comprar todas essas agências não acharem nenhuma prova pequenininha pra incriminar o cara. Mas é isso, meu internauta, esse vídeo foi só pra esclarecer aí alguns pontos. Como eu falei, você acredita naquilo que você quiser. E claro que aqui na descrição tem várias coisas aí da onde eu tirei, vários links, documentários e outras coisas, né, da onde eu tirei essas informações. E também eu tenho que agradecer muito a Rafaela Campos, que foi uma pessoa que me mandou várias informações sobre essa parte aí do Michael, mandou vários prints, várias conversas que foram aí que ela conseguiu ir pegando. Então, muito obrigado, Rafaela, por essa ajuda aqui no meu canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram, eu vou passando mais arquivos, mais coisas que eu não consegui colocar aqui por questão de tempo mesmo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você, espero ver você no meu próximo vídeo. See you soon.